Começa em todo o estado a colheita do maracujá, fruto que dá a Santa Catarina o terceiro lugar na safra em todo o Brasil, e você vai ver também. Pesquisa revela que mães se sentem culpadas por filhos serem detectados com autismo. Governo federal lança aplicativo para evitar fraudes e roubos de celulares. Brasileiro diminui o consumo e aumenta a inadimplência no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Está acabando o ano e está acabando essa correria toda para o Natal. Os comércios de toda a região estão abertos até às 10 horas da noite, os shoppings até às 11 ou até meia-noite. Tudo para fisgar os atrasadinhos de plantão em busca dos presentes. E hoje, muita gente acordou já ali nos aplicativos de celulares, já olhando se caiu a segunda parcela do 13º salário, que hoje tem essa expectativa de ser paga. Ela tem que ser paga até hoje, né, pelos trabalhadores, e devem receber. Quem não tem aplicativo, é claro, a correria vai ser para ir aos bancos, fazer essa retirada, essa ingestão de dinheiro. É claro que vai trazer aí muitas parcelas a mais para o comércio, muitas vendas e muita gente também guardando para aquele material escolar que está vindo aí, uniforme, outras dívidas a serem quitadas também. Mas o importante é que hoje entra essa segunda parcela do 13º e as pessoas já olham um incremento muito positivo nas festas de final de ano. Mas lembrando, né? Juízo, faça as contas certinho e evite dívidas. O celular seguro é o sistema lançado pelo governo federal para inibir roubos e furtos de smartphone. Já está disponível para navegadores como Google Chrome e Microsoft Edge. Para os aplicativos para Android e iOS, devem ser lançados hoje. A ferramenta poderá ser usada para registrar ocorrências com os aparelhos e solicitar o bloqueio da linha telefônica e de aplicativos de bancos de forma simultânea e imediata. O objetivo é ajudar usuários a levar menos tempo para avisar sobre roubos, furtos e perdas de smartphones. Quando uma ocorrência é registrada no celular seguro, um comunicado é enviado para as instituições parceiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que desenvolveu a plataforma. Para acessar o sistema, é preciso visitar o site celularSeguro.mj.gov.br. Clicar em Login com gov.br para inserir login e senha. Para cadastrar um celular, na tela inicial, clique em Registrar telefone. Selecione a opção Cadastrar telefone e insira dados sobre o aparelho, como marca, modelo, número e operadora. Clique em Cadastrar. Com essas informações é possível notificar roubo, furto ou perda do aparelho, além de cadastrar um contato de confiança. É bom, né, sempre estar atualizado com essas questões de segurança. Baixe o aplicativo, entre no sistema, é mais uma porta aí para evitar roubo de dados. Claro, se o seu celular também for extraviado, enfim, ajuda bastante. A Polícia Federal emitiu este ano quase 2.800.000 passaportes. É o maior volume no período desde 2020. Após o fim das restrições sanitárias causadas pela pandemia da Covid-19, entre janeiro e novembro deste ano, a Polícia Federal emitiu mais de 2 milhões de passaportes, representando o maior número desde 2019. Se comparado com o ano passado, houve um aumento de 6,5%. Além disso, entre janeiro e outubro de 2023, o crescimento de gastos de brasileiros no exterior totalizam mais de 12 bilhões de dólares, o que equivale a 60 bilhões de reais. Segundo Ana Carolina Medeiros, presidente em exercício da Associação Brasileira de Agências de Viagens, esse crescimento se deu pela melhoria do setor após um período prolongado de perdas durante a pandemia.
e deixa um lembrete para aqueles que planejam tirar o passaporte e se preparam para entrevistas nos consulados. É importante iniciar o processo com antecedência. É verdade, aqui em Criciúma tem um posto da Receita Federal e vive cheio de gente lá para fazer a sua documentação. Claro, tem um agendamento, enfim, mas né, é um trabalho que vem sendo desenvolvido. Muita gente já aproveitando para colocar em dia, lembrando que as crianças menores de 5 anos, o passaporte é válido somente por 1 ano e aí depois dos 5 tem datas limites para essa validade. 3 companhias aéreas brasileiras anunciaram a venda de 25 milhões de passagens aéreas por R$ 799 no ano que vem. A iniciativa é em colaboração com o Ministério de Portos e Aeroportos, tem como objetivo democratizar o acesso à aviação no país. A medida adotada pelas companhias Azul, Gol e Latam faz parte da primeira etapa do programa de universalização dos transportes aéreos. As passagens custarão entre R$ 699 e R$ 799 por trecho em voos domésticos. Essa é uma estratégia para frear o aumento nos preços. Cada empresa divulgou uma série de ações individuais com parâmetros diferentes entre os concorrentes. Ainda assim, houve um ponto que permaneceu igual para todas as companhias. Os bilhetes com valores acessíveis valerão somente para compras com até 14 dias de antecedência da data da viagem. A Gol afirmou que venderá cerca de 15 milhões de assentos com preços de até R$ 700. Já a Azul ofereceu até 10 milhões de passagens por até R$ 799. Ainda que o preço seja maior, a companhia anunciou que também vai oferecer gratuitamente a marcação de assentos e o despache de bagagem. A Latam não se comprometeu em colocar um valor máximo na venda de passagens, mas prometeu que vai oferecer em todas as semanas um destino promocional diferente com valores de até R$ 200. O número de bilhetes nessa faixa de preço ainda não foi divulgado. Mesmo que a iniciativa tenha a intenção de diminuir as tarifas máximas, os preços continuam acima da tarifa média registrada em voos domésticos deste ano. No último levantamento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, o mês de setembro teve passagens custando, em média, R$ 750. É isso aí, vamos esperar para planejar, quem sabe sair aquelas férias tão desejadas pela família. A seguir, expectativa de aumento de vagas de trabalho na área do turismo. Grande Culto da Virada. Domingo, dia 31 de dezembro. Venha começar o ano na presença de Deus, entregando as primícias ao Senhor. Uma noite de louvor, uma noite de adoração, uma noite para sentir a presença de Deus. Grande Culto da Virada. Domingo, dia 31 de dezembro, às 21 horas, com a entrega da chave consagrada. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Na Igreja Internacional da Graça de Deus. 2024, o ano da verdade real. Oi, Júlia. Oi, Dona Gi, tudo bem? Tudo bem. Chegaram numa hora boa, hein? Olha a surpresa que eu tenho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mãe, o livro do Billy Graham deve ser maravilhoso. Ju, Billy Graham foi uma das vozes mais importantes do século XXI. Ele aconselhou líderes mundiais e levou milhares de pessoas a Cristo. E tem mais, hein? A obra que Deus fez através da vida desse homem repercute até os dias de hoje. Nossa, vocês falando assim, eu quero conhecer um pouquinho mais da vida e do ministério de Billy Graham. Ju, é que Billy Graham pregava com o coração. Foram mais de 90 anos vivendo com convicção e sabedoria na palavra de Deus. Então pronto, eu vou querer levar. Eu também. Eu também. Adquira o seu agora mesmo através do nosso site, na nossa loja física, através do call center ou pelo nosso WhatsApp. Essa novidade é para todos os que buscam por mais conhecimento bíblico. Uma oportunidade para você adquirir 3 obras
que certamente mudarão sua visão sobre o mundo espiritual. Coleção do Vencedor, o poder da fé, da cura e da autoridade espiritual. Como tomar posse da bênção, curar enfermos e expulsar demônios. O nome de Jesus. Tríade Sagrada Coleção do Vencedor. Adquira o seu pela nossa loja virtual spovo.com.br ou pela nossa loja física, Avenida São João, 816, República. Quiz Sabedoria. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Opção A, Salmo 119. Opção B, Lucas capítulo 22. Opção C, Salmo 117. Opção D, Números capítulo 7. Resposta correta. Opção A, Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. Inadimplentes passam a consumir mais depois do desenrola. Isso mesmo, o programa do governo federal é um dos responsáveis pelo aquecimento do comércio, diz uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pela MFM Tecnologia. Segundo a pesquisa Raio-X dos brasileiros em situação de inadimplência, o número de endividados que disseram ter feito compras no comércio de rua cresceu 15% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A quantidade dos que declararam ter utilizado canais online para fazer compras também cresceu no período, alta de 12%. O estudo mostrou ainda aumento da intenção de compra futura dos inadimplentes. 55%, por exemplo, planejam comprar uma televisão. Ainda segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados têm certeza de que conseguirão pagar suas dívidas. As empresas responsáveis pelo levantamento concluíram que o estudo deixa claro que não é porque as pessoas estão inadimplentes que deixarão de consumir. Elas têm renda e necessidades de consumo, mas por alguma razão ficaram nessa situação. E o Desenrola coloca os brasileiros de volta ao universo do consumo, segundo o estudo. O dado mostra a importância que essas pessoas têm para a retomada do crescimento da economia, já que possuem um potencial gigantesco para fazer crescer o mercado consumidor. Bem, a pesquisa também concluiu que, além do Desenrola, outros fatores que contribuíram para o aumento do consumo dos inadimplentes foram redução dos juros, controle da inflação de itens básicos e aumento do salário e da renda média dos brasileiros. O setor de turismo brasileiro deve faturar 155 bilhões e 870 milhões de reais neste período de alta temporada, que vai até fevereiro. A expectativa é que também o setor gere 85 mil novos empregos, caso aí os dados sejam confirmados. O volume financeiro será recorde na série histórica iniciada em 2012. O provável crescimento do setor se explica graças ao avanço na renda real dos trabalhadores ocupados, a redução dos juros ao consumidor e a trégua da inflação com estabilização de preços. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, os números refletem o crescimento sólido que o setor vem experimentando. E a expectativa de aumento real demonstra a força do turismo diante dos desafios enfrentados nos últimos anos. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19 e chegou a encolher 36% em 2020. Já em 2021, ele voltou a crescer aos poucos e no ano passado, o setor registrou um aumento de 40%. Neste ano, no acumulado de janeiro a setembro,
o faturamento real aumentou 8%, de acordo com o IBGE. Nos dias atuais, o setor de turismo possui 3.390.000 trabalhadores formais, 5% a mais do que havia às vésperas da crise sanitária. Nos próximos meses, o segmento de alimentação deve concentrar a maior parcela das contratações temporárias, com mais de 45.000 postos gerados, seguidos pelos transportes em geral, com cerca de 20.000 vagas, e hospedagem, com 9.000 vagas. E atenção, o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2024-2027 e proposta da Lei Orçamentária Anual, ou LOA, para 2024 foram aprovadas na noite de ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A LOA, prevista na PL 385/2023, estima a receita de 48 bilhões de reais para o Estado. Na análise da Assembleia, o projeto recebeu as emendas parlamentares impositivas que alcançaram o montante de R$ 424.367.000 reais e as não impositivas, que somam cerca de 304 milhões de reais. Mudando de assunto, o Brasil não tem dados de remédios controlados desde 2021. Ou seja, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está há 2 anos sem informações de prescrições e vendas de medicamentos controlados ao consumidor, como entorpecentes, psicotrópicos e antibióticos. E é por isso que há risco de consumo abusivo e desvio para uso ilícito. Em dezembro de 2021, a Anvisa publicou uma norma que gerou a suspensão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados por motivo de instabilidade na plataforma. Esse sistema recebia informações detalhadas e importantes de todas as vendas de produtos controlados feitas por farmácias privadas, como o nome do medicamento, do prescritor e do paciente, além da data e local da compra, ou seja, dados importantes para a vigilância sanitária verificar indícios de fraude, como um suposto paciente que compra quantidades incompatíveis com o consumo individual. Só que há 2 anos a Anvisa tornou o envio dessas informações opcional. Então, na prática, as farmácias pararam de compartilhar os registros, gerando um apagão. A suspensão do envio obrigatório deveria ser temporária, mas segue em vigor 2 anos depois e não há previsão para a retomada. Consequentemente, não há como saber quanto se vende e o quanto uma pessoa consome substâncias controladas. Remédios de uso controlado têm potencial de causar dependência, como os opioides, ou resistência, como os antibióticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo indiscriminado de opioides provocou 80.000 mortes por overdose em 2021. Já a resistência a antibióticos é considerada um dos principais riscos à saúde pública global e também há risco de desvio de remédios controlados para venda no mercado paralelo, sem prescrição e até para a produção de drogas ilícitas. Hoje, a Anvisa ainda exige que as farmácias mantenham em seus sistemas internos os dados de vendas de remédios controlados, mas não é mais preciso transmitir as informações para o SNGPC. Por isso, a única alternativa de fiscalização existente hoje é ir de farmácia em farmácia e pedir para ver os dados. São mais de 90.000 estabelecimentos em todo o país e enquanto a Anvisa convive há 2 anos com o apagão, a indústria farmacêutica tem um sistema próprio para monitorar as prescrições de cada médico, que engloba todos os remédios, não só os controlados. Cabe aos órgãos reguladores acompanhar os dados desse mercado de medicamentos para garantir a proteção do interesse público. A seguir, aberta a colheita do maracujá no estado.
Grande Culto da Virada. Domingo, dia 31 de dezembro. Venha começar o ano na presença de Deus, entregando as primícias ao Senhor. Uma noite de louvor, uma noite de adoração, uma noite para sentir a presença de Deus. Grande Culto da Virada. Domingo, dia 31 de dezembro, às 21 horas, com a entrega da chave consagrada. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Na Igreja Internacional da Graça de Deus. 2024, o ano da verdade real. Olá, mulher que vence, estou passando aqui para deixar um recado para você. Me chamo pastora Lourdes Vaqueiro e o que eu quero deixar para você, baseado ali na palavra de Deus, é Ezequiel 37. Fala a partir do versículo 1. Do versículo 1 até o 10, ele fala ali quando o Senhor disse para Ezequiel profetizar sobre um vale cheio de ossos. Aqueles ossos estavam sequíssimos, diz a palavra de Deus. Mas quando o Ezequiel ali usou a palavra de Deus, que o Senhor disse para ele, profetiza sobre esses ossos. E houve uma mudança. Aí no versículo 10, vou ler para você aqui, diz assim, ó, e profetizei como ele me ordenou. O Senhor disse para ele, Ezequiel, poderão viver esses ossos? E o Ezequiel disse para o Senhor, Senhor, tu o sabes. E a partir daquele momento, quando ele simplesmente profetizou, que ele ordenou, teve mudança. Então, qual é o recado que eu quero deixar para você, mulher que vence? É só você dar ordem, é só você determinar e vai ter uma mudança, vai ter um reboliço. O poder de Deus, a unção de Deus vai agir na tua vida e você vai ter vitória, tá bom? Que Deus abençoe e fica essa palavra. Você pode estar no maior problema. Você vê a igreja, ligou a televisão, assistiu o show da fé. E você entendeu a palavra, você pode dizer, eu sou agraciada. Porque dentro daquela palavra tem todo o poder para fazer a obra que você precisa. Isso está escrito em Isaías 55:11. Porque toda a palavra que sair da minha boca, Deus fala, não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo para o que eu a destinei. Então, quando vem uma palavra que você entendeu, saltou os seus olhos, iluminou o seu coração, você pode dizer, a minha bênção está aqui. É verdade. Deus não aceita ela de volta vazia porque ela tem poder. E se eu não crer? O problema é seu, vai ficar do seu lado. Vamos dizer que há 30 anos eu estou pregando há 50. Você assistiu uma reunião minha ou de outro pregador. E você entendeu, mas não usou. 30 anos de sofrimento que podia ter acabado. Que aquela palavra tinha o poder de fazer, mas não fez. Mas ela hoje é tão nova quanto aquele dia. E ela está do seu lado. É só falar, meu Deus, não é que o Senhor me iluminou? Eu vou crer agora. Ela vai fazer a obra que você precisa. E olha só, o governo de Ceará, por meio da Secretaria de Saúde, entregou na manhã dessa quarta-feira mais 134 autorizações de exames em mais uma edição do projeto Zero Fila, realizado sempre no auditório do Paço Municipal Ângelo Lodete. Foram entregues 90 tomografias, 26 ressonâncias magnéticas com emergência e 18 espirometrias para pacientes cearenses. Uma pesquisa inédita trouxe números atualizados sobre o transtorno do espectro autista no Brasil. A insegurança em relação ao futuro, problemas financeiros e falta de tempo para descanso lideram as queixas. Para chegar aos resultados, o estudo Retratos do Autismo no Brasil contou com mais de 2.000 participantes, com perfis formados, entre sua maioria, por pessoas cuidadoras casadas que têm entre 35 e 44 anos e renda mensal que vai de R$ 3 a R$ 5 mil.
Uma informação interessante sobre esse grupo é que entre os próprios cuidadores há um número expressivo de pessoas com transtorno do espectro autista. 24,2% deles também são autistas. De acordo com a pesquisa da Genial Care, 64% dos entrevistados nunca tinham tido contato com o transtorno antes de receber o diagnóstico próprio ou da criança, apontando para uma falha social e institucional, entre outros âmbitos, em relação à inclusão. Sobre esse assunto, a empresa afirmou que a sociedade deve garantir um suporte inclusivo que celebre as diferenças e permita que todos alcancem seu potencial máximo. Já sobre o cuidado dos filhos, 36% dos adultos afirmam se sentir culpados pelo transtorno dos pequenos, mas há uma diferença bem acentuada em relação ao gênero. Desses, 89% são mulheres, enquanto apenas 11% são homens. O documento explica que esse dado é importante para entender se elas sentem que foram responsáveis de alguma forma pelo diagnóstico de autismo na criança. É importante reforçar que, embora o estigma da culpa materna ainda exista no Brasil, sabe-se que o TEA tem causas diversas e não associadas à criação dos filhos ou à relação entre mãe e criança. Outra área abordada pelo estudo é a saúde física e mental de pessoas com autismo. Em relação à primeira, destacam-se problemas gastrointestinais, doenças respiratórias e obesidade, nessa ordem de prevalência. A respeito das questões do trato digestivo, o documento cita um estudo publicado em uma revista pediátrica de renome nos Estados Unidos. A manifestação clínica de doenças do trato digestivo em crianças com transtorno do espectro autista pode ser diferente em comparação com crianças com desenvolvimento típico e o diagnóstico de um distúrbio gastrointestinal em crianças pode ser mais difícil e tardio. Sintomas subjetivos como dor, desconforto, azia ou náusea são muito difíceis de avaliar e interpretar devido aos principais sintomas do TEA, como dificuldades na comunicação verbal e não verbal, bem como uma percepção alterada da dor. Sobre a saúde mental, as respostas preocuparam ainda mais. 49% dos entrevistados responderam sobre si mesmos ou sobre a pessoa cuidada, que já tiveram episódios de autolesão e mutilação, enquanto 7% já tentaram tirar a própria vida. Por fim, vale lembrar que quanto mais dados tivermos sobre o autismo, mais preparados podem estar o poder público e as instituições para melhorar abordagens e pensar formas de inclusão e de garantia dos direitos básicos de todos. E com uma expectativa de se manter como o terceiro maior produtor de maracujá do país, Santa Catarina abriu nesta quarta-feira a colheita da fruta e espera colocar no mercado 70 mil toneladas na safra 2023-2024. Mesmo com tanta variação do tempo, o maracujá promete ter uma boa colheita na safra que foi aberta oficialmente essa semana em Santa Catarina. A EPAGRE, que é o órgão de pesquisa no estado que orienta e ajuda os agricultores durante suas safras, disse que com poucos dias de sol e muita chuva, esse ano a colheita não deve ser tão promissora. Essa safra inicia em consequência aí de um período chuvoso, bastante que o sul do Brasil tem vivido, né? Esse aumento, né, das chuvas por conta do fenômeno do El Niño, e o maracujá é uma cultura mais sensível às chuvas, porque principalmente, né, além de ser muito atacado por doenças fúngicas, isso traz também consequências na polinização. As flores do maracujazeiro abrem uma só vez, todas as tardes, né? Então a flor ela abre à tarde e se chover em cima dela, normalmente, até 2 horas após a polinização, seja manual ou com a visita de uma mamangava, que é a abelha que faz a polinização, normalmente inviabiliza
aquela flor e não vai frutificar. Então imaginem que nós tivemos meses aí, que em outubro, novembro, que tivemos semanas inteiras de chuva, 10 dias, né? Onde a umidade relativa é muito alta também, então isso tende a prejudicar a safra no nosso estado, com certeza, vai atrasar o início da produção de muitos produtores, mas é uma cultura, por outro lado, muito versátil. Faz com que ela também possa se recuperar, já que ela tem potencial para florescer todos os dias, entre ali o meados, final de outubro, até o final de abril. Nativa no sul do Brasil, a fruta é a mais produzida do mundo inteiro e, através de estudos da Epagre de Santa Catarina, foi desenvolvido o maracujá catarina, selecionado para ser produzido nos estados do sul e vem se espalhando para o país inteiro. O maracujá amarelo deve corresponder aí a mais de 99% da produção nacional, principalmente esses materiais de casca amarela. No sul do Brasil, vamos falar assim, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticamente 100%, o maracujá que mais cultivado é o Catarina, que foi desenvolvido pela Epagre, aqui pela Estação Experimental de Uruçanga, pela nossa equipe, porque é um maracujá que foi adaptado às nossas condições, ele foi selecionado para ser cultivado aqui no sul do Brasil. E ele também tem ganhado importância, né? O Paraná cultiva muito esse maracujá e os estados aí do Sudeste, Nordeste e Norte também tem levado esse material para teste e tem ido muito bem. A safra não deve ser das melhores, mas os agricultores estão sendo orientados a aproveitar o restinho de alninho que vem por aí, o calorão, para colher uma boa safra. A safra até o momento foi muito afetada pelas chuvas, né? Ela tem uma perspectiva, como o El Niño tende a continuar, então principalmente agora os meses de verão o produtor tem que aproveitar para fazer sua carga mais forte, né? Porque o El Niño tende a dar uma baixada agora os seus efeitos, mas normalmente no final do verão, início do outono ele volta com força. Então eu acho, né? E assim, olhando a previsão do tempo, a previsão meteorológica, que a gente vai continuar com esse efeito do El Niño, então ela tende a ser uma safra da média para baixo, então talvez um pouco mais baixo. Isso não quer dizer que o produtor não vai ganhar dinheiro, e não quer dizer que tenham produtores que se adaptam melhor às condições, depende do nível tecnológico desses produtores. Temos produtores que estão produzindo agora, vão fazer a abertura da colheita, com produtores que já colheram, mas na média a maioria está numa situação que ainda não começou a colheita, por causa do efeito das chuvas. Então isso tem diferenças e isso, conforme aquilo que o produtor vai adotando das recomendações que a Epagre e cooperativas, né, vão passando para os nossos produtores, a gente vai vendo essas diferenças. A área cultivada está em torno de 2.000 hectares no estado. O sul tem 90% da área plantada. A média de produtividade está em 35 toneladas por hectare. A colheita inicia em dezembro e segue até meados de julho. O principal mercado para a fruta catarinense é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o CEAGESP, mas ela também segue para as redes de supermercados e centrais de distribuição de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. O município de Sombrio, aqui no sul catarinense, é o que detém hoje a maior produção de maracujá do estado. 13 de maio também, tem muitas localidades, principalmente aqui no sul. A expectativa, é claro, de que com essa ajuda do calorão, pelo menos para isso, ele está servindo bastante, ajude aí os produtores de maracujá a recuperarem aquilo que eles não conseguiram até agora. Tem gente que vai começar a abrir a colheita com pouquinhas frutas e depois aí com esse calorão vai tendo aí a possibilidade dela vir mais forte, mais rápido e conseguir recuperar os estragos. Então, portanto, a gente vai ficar de olho aqui também na colheita do maracujá no estado. Gente, com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira, lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha com a gente aqui
nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você. Às 4 também tem a Hora da Graça chegando para você e a sua família encerrarem a nossa programação com muita fé e esperança. E eu volto na próxima edição do Boletim Primavera. Uma boa tarde de quarta. Até amanhã. Tchau.